Uma ênfase intelectual, por demais rigorosa, nesta ou naquela particularidade, diminui a fruição da gente. Ela não deve querer desarmar o que seja, nem pode o enaltecido triunfo ser facilmente honrado, aquilo que é grande porque outra coisa é pequena. Daí que não importa de que tipo seja, deve ser iluminada por vislumbres penetrantes da vida das coisas. Deve reconhecer as forças espirituais que as criaram. A poesia, quando compra quadros da escritora norte-americana Marianne Moore, focaliza o olhar que vê a arte não no que se afirma como tal, mas como que se ilumina no mais comum dos momentos. Assim, os vislumbres da vida podem muito bem estar numa chapeleira medieval ou no vulgar dos cenários em ruas ou residências. Quem dirá que não? Para falar sobre arte, essas coisas, a gente traz Gerson Luiz Trombeta, organizador da obra Lugares Possíveis, Metamorfoses da Arte no Tempo e no Espaço. Tudo bom, Gerson? É um prazer te receber. Igualmente, Miguel. Tudo bom? Vamos falar um pouquinho sobre arte? Vamos. A gente não vai esgotar o assunto hoje, eu acho. Com certeza não, porque é um dos conceitos mais complicados que tem para definir. Deixa eu te apresentar então. Nosso convidado é doutor em filosofia, professor do curso de filosofia e do programa de pós-graduação em História da UPF. Também é coordenador do grupo de pesquisa Arte, Sentido e História. Gerson, no teu livro, num dos textos, há uma história bem interessante de uma senhora motorista que fica milionária porque compra um quadro que ela julgava um nada. Que história é essa? Bom, é uma história que está retratada num filme e é sobre uma senhora motorista que encontra um quadro que depois acaba sabendo que é de um pintor famoso e acaba vendendo esse quadro e ficando milionária. Mas a questão básica que o filme apresenta é, afinal, o que é arte, né? Afinal, você tem aí um quadro que é recolhido aí num lugar onde os quadros não estariam e de repente se descobre que é uma peça de arte valiosa. Então, afinal, o que é arte? Será que a gente poderia estabelecer uma característica perene, assim, para certa... eterna, para certa família de objetos e essa característica perduraria e nós poderíamos, sem medo de errar, dizer, não, esse objeto é arte, esse não é, esse é um adereço, isso é decoração e isso é arte. Histórias como essa do filme são revisitadas a todo momento por nós mesmos, né? Muitas vezes a gente diz, não, a arte é apenas aquilo que alguém chamou de arte, né? No trabalho que a gente apresenta nesse livro, de diversas formas, a gente enfrenta essa questão. Só que os estudos que nós fizemos e os longos debates que a gente fez demonstraram que talvez a pergunta estivesse errada. Não seria o que é arte? Exatamente, porque quando a gente vai investigar alguma coisa, a gente tem que ir com as perguntas certas, né? Uma pergunta errada, ela acaba atrapalhando o sucesso do resultado. E a pergunta, o que é arte, ela já implica a gente achar que existe alguma coisa eterna nesse tipo de manifestação. E qual seria a pergunta adequada? Bem, nós nos baseamos num autor chamado Nelson Goodman, que é um autor americano, e esse autor sugere que a pergunta correta deveria ser quando a arte, né? E nós resolvemos acrescentar uma segunda pergunta que é onde isso a é verdade. arte. Por isso que o título do trabalho acabou sendo Metamorfoses da Arte no Tempo e no quando espaço. E no espaço, onde. Porque a arte pode estar em qualquer lugar, pode estar na pele, na forma de uma tatuagem, como pode estar num jardim, né? A arte pode estar num prédio, na forma de arquitetura, e pode estar num ambiente totalmente etéreo, como é a música. Bom, saindo dessa mitologia urbana, dessa senhora que fica rica comprando um quadro num fim de mundo qualquer, né? E indo para as mitologias clássicas, o trabalho de vocês parte de dois mitos. O primeiro é o de Tântalo. Que mito é esse e por que esse mito? O livro está dividido em duas partes. A gente denominou a primeira parte de O Suplício de Tântalo. Tântalo é um personagem mitológico que sofre uma punição e é levado a um jardim onde há tudo o que há de delicioso, né? E nesse jardim ele tem a oportunidade de chegar muito perto das delícias, mas nunca pode usufruí-las. Se ele vai beber a água
a água, ele chega perto da água e a água escorre. Se ele vai cheirar o perfume de uma flor, chega perto da flor e a flor some. Se ele vai saborear o fruto uma sobe. iguaria, o fruto some. Ele sempre está perto das coisas, mas nunca consegue saboreá-las. De algum modo, o Suplício de Tântalo é a imagem do trabalho do intelectual, quando quer, por exemplo, tratar de um tema como a arte. A frequência de onda na qual a arte está inserida, o tipo de coisa que ela acorda em nós, o tipo de coisa que ela manifesta, o tipo de coisa que lhe dá origem, é muito diferente, às vezes até incompatível com o nosso sistema de compreensão conceitual. Nós carregamos os nossos Com a nossa capacidade. Exato, a gente carrega os nossos conceitos, os nossos quadradinhos, os nossos métodos. Exato, e ao tentar esgotar a compreensão desse objeto chamado arte, com essas nossas categorias mais endurecidas, a arte escapa. Sempre falta alguma coisa. Por isso que a gente lê um clássico literário e ainda sente prazer, e ainda tem coisas para dizer sobre aquilo. Ou a gente vê uma pintura renascentista e ainda tem coisas para dizer sobre aquilo. Né? Quer dizer, exatamente, e o conceito nunca está suficientemente sossegado. É como se fosse um repertório que nunca consegue chegar à coisa em si, né? Exatamente. Bom, o segundo mito é o da Hidra. Da Hidra. Por que a Hidra, esse ser tão assustador? Exatamente, porque a Hidra é aquele personagem que tem várias cabeças, né? Várias cabeças. E no nosso livro, a Hidra representa essa diversidade, essa gama de lugares onde a arte pode aparecer. Né? Então ela pode aparecer no jardim, ela pode aparecer no prédio, ela pode aparecer na música, ela pode aparecer na literatura, ela pode aparecer na poesia, ela pode aparecer no cinema, ela pode aparecer na pele, na forma de tatuagens, enfim. Em vários espaços, na periferia, no centro, na universidade, fora dela. Exatamente, e assim como acontece com a Hidra, quer dizer, quando se corta uma cabeça pode nascer outra. Né? Quer dizer, esse papel também que a arte tem de reinventar a sua própria natureza e o seu próprio lugar na medida que o tempo passa. Uma vez que não existe mais a moldura, né, que era um limite que a arte tinha, digamos assim, simbólico. Você tinha o quadro e a moldura que separava o resto do ambiente da arte. Né? E uma vez que a moldura não existe mais, a arte pode aparecer em qualquer canto, quer dizer, essa cabeça de Hidra pode surgir em qualquer lugar. Até na tela do computador. Exatamente, até na fotografia digital, até no desenho digital, até numa instalação, num parque, numa instalação, num telhado, num voo de um avião, enfim. Onde ela pode aparecer sempre é algo que não depende da gente prever, porque talvez a sua característica mais bonita seja a capacidade de nos surpreender. Então isso a gente não tem como prever. Pois é, no teu livro, no livro que tu organizas, há uma base mitológica e simbólica para pensar a arte, né? Tua formação é como filósofo. Pergunto, né, é possível prescindir de conceitos na hora que se tem um grupo de pesquisa? Esse foi o drama de Tântalo que a gente vivenciou na pele. E que, no caso da filosofia, da arte, o nosso grupo sempre teve essa natureza de temperar filosofia, história e arte, misturando essas três coisas. E, de longe, assim, a tarefa mais árdua é a do filósofo, porque o filósofo tem a mania, né, ou a tendência de colocar as coisas num sistema minimamente estruturado para compreender. E a arte insiste em fugir. Quando a gente historiciza o fenômeno, quando a gente compreende a arte historicamente, a gente vai ver que até final do século XIX, o conflito entre a arte e o conceito ele não é tão intenso. A virtuosidade do artista, a capacidade técnica do artista, que podia ser esquadrinhada pelo discurso filosófico, que podia ser dissecada, estipulada, elas se irmanam, assim,
A arte parece precisar do conceito e vice-versa. Agora, a partir do final do século XIX, principalmente com a explosão da arte moderna no século XX, o conflito ficou intenso. Muitos autores desistem disso, e alguns autores chegaram a pensar uma teoria que tente ela própria também se estetizar. O trabalho clássico nesse particular é o trabalho do Adorno, chamado teoria estética, quer dizer, uma teoria que não diz a arte, mas tenta se estetizar para poder ser uma teoria melhor. Já se a gente vai dar um tempinho, eu quero falar um pouquinho sobre a diversidade de cabeças dessa hidra aí que está no teu livro. A gente já volta. Outras Palavras de hoje conversa com Gerson Luiz Trombetta, organizador da obra Lugares Possíveis, Metamorfoses da Arte no Tempo e no Espaço. Gerson, a gente comentava sobre a multiplicidade de expressões artísticas que poderiam ser comparadas a essas cabeças de hidra, Falar de arte, então, é falar necessariamente de diversidade cultural. Exatamente. Ou seja, eu tenho um conceito de arte fracionado nos distintos lugares da sociedade, da periferia ao centro, e também falar em diversidade no que se refere a manifestações artísticas. Seria esta a noção. É possível trabalhar tudo isso com apenas um aparato teórico, com uma referência teórica? Difícil. O conceito tem essa prerrogativa de ser universal, de abarcar tudo, E a gente pode ter até semelhanças de família, digamos assim, entre as diversas manifestações de arte. Semelhanças de família são características gerais, mas o que tem de mais interessante na arte é a sua particularidade de provocar certos aspectos de um jeito que somente aquela diversidade pode provocar. A música, por exemplo, provoca o corpo e a alma da gente de uma forma que só pode ser provocada musicalmente. Então há ali um problema que exige conceitos especiais para dar conta. Há um sistema que deve ser submetido a uma perspectiva, seria isso? Exatamente. Você pode ter ideias mais gerais que servem para a gente compreender a variedade, assim, para a gente não se perder também na variedade. Agora, tem coisas que são próprias da arquitetura, coisas que são próprias da poesia, coisas que são próprias da literatura, coisas que são próprias do cinema. Então, essa diversidade exige que o conceito se dobre, que o conceito, às vezes, até se prostre diante dessa diversidade. Quando tem uma coisa que não era artística e passa a ser, vou dar um exemplo, um corpo de uma mulher com uma tatuagem. Exato. Ou o corpo de um homem que submeteu a horas e horas de academia. Isso pode ser considerado arte ou não pode ser considerado arte? Ainda eu acho que a perspectiva que o Nelson Goodman nos brinda ainda é potente para entender isso. Porque também não podemos cair no relativismo. Assim. Eu faço um desenho lá no meu caderno e assino e digo, eis a arte. Ou eu organizo um jardim e digo, aqui temos arte. Então tem elementos que são gerais. O Goodman usa uma expressão muito interessante que é a expressão sintomas da arte. Uma febre é um sintoma de alguma doença. Eu não sei bem que doença é. Eu não sei bem o que está acontecendo com o corpo, mas a febre é um sintoma que eu não posso desprezar. É um sintoma geral que eu devo prestar atenção. Os objetos artísticos têm sintomas. Os sintomas, eles podem nos enganar. Eu posso ter uma febre que é só uma reação do corpo por alguma coisa sem muita importância.
Mas uma febre pode ser uma reação do corpo por alguma coisa de muita importância. Então há ali uma tarefa também crítica, para a gente aprender a ler os sintomas. Eu preciso aprender a ler os sintomas. Preciso diagnosticar uma febre sem importância de uma febre com maior importância. Então há sim um meio da gente ver, tatuagem pode ser alguma coisa artística? Pode, mas vamos ver que tipo de sintomas estão ali apresentados, que tipo de saturação, que tipo de mensagem, que tipo de sistema simbólico está sendo expressado nessa manifestação. Se eu desenho lá que está muito na moda, né, escrever o nome do namorado ou namorada no braço, ou do marido, ou da esposa, dos filhos, tenho arte no corpo. Então, vamos com calma, né? Vamos com calma, senão a gente faz um risco de caneta e já está artisticamente vestido, né? Então vamos com calma, porque o sintoma, ele não necessariamente é um sintoma de arte, ele é um sintoma, pode ser que seja, pode ser que não. Outros elementos precisam ser verificados. Então a arte, ela tem em si um tipo de referência que é, digamos, associada à recepção, a quem vê, sim, e ao contexto no qual ela se encontra. Ao sistema que ela põe a funcionar. Né? Por isso que quando a arte é uma pergunta inteligente, né? Porque ela põe a funcionar um sistema, ela chama uma recepção, ela chama uma interpretação, né? Ela movimenta várias peças, ela não é alguém que risca a parede por prazer próprio, ela movimenta o sistema, inclusive envolvendo os potenciais receptores. O que são filosofilmes? Esse é um conceito que me serviu para debater sobre o cinema como arte. Né? Muito intrigante essa discussão, porque para alguns intelectuais, hoje em dia, o cinema, pela sua capacidade de aliar som, imagem, texto, movimento, tempo, narrativa, performance, etc., o cinema teria condições de produzir um conhecimento mais elaborado do que o conhecimento tradicional, baseado na escrita e na narrativa linear do texto filosófico, por exemplo. Né? E alguns autores enxergam em alguns filmes como se fosse o novo passo da ciência e, de modo especial, da ciência filosófica, que quer dissecar o ser humano. Então, mas há cinemas e cinemas. Exato. Quer dizer, a Premonição 5... Talvez não. Talvez não. Talvez não. Mas existem certos tipos de filme, eu não sou favorável a essa ideia de que o cinema vai substituir os livros da história do pensamento humano. Ainda há espaço nobilíssimo para o texto, né? Mas existem filmes que eles têm potencialidades não apenas para lançar questões, né? Não apenas para levantar certas suspeitas sobre o que é o ser humano, sobre os dilemas e os dramas que o ser humano enfrenta, as suas angústias e tal, mas esses próprios filmes também delineiam respostas para isso, né? A gente poderia dar alguns exemplos, pena que a gente não tem muito tempo, mas um dos filmes que eu particularmente gosto muito é o filme chamado Blow Up, do Michelangelo Antonioni, que não sei por que cargas d'água foi traduzido aqui para o brasileiro depois daquele beijo. Né? E esse filme retrata o drama de um fotógrafo que acha que fotografou um filme, que acha que fotografou um crime. Ele não viu o crime, mas a máquina deve ter visto. Então, o filme levanta uma belíssima questão sobre o poder que o ser humano tem, aliado com os seus aparatos, como uma máquina fotográfica, de objetificar a realidade. E a cena mais impressionante do filme é quando o fotógrafo vai ampliar a foto para enxergar melhor o que ele fotografou, e na medida em que ele amplia, ou seja, na medida em que a técnica fica melhorada, menos ele enxerga. Né? Então, aquilo que ele achou que a máquina viu, quando ele amplia para enxergar melhor, ele já não enxerga mais. E a cena final, então, é fatal, né? A cena em que ele está vendo um grupo de mímicos jogando um tênis imaginário e a bolinha imaginária cai na frente dele. E ele está com a máquina fotográfica na mão, precisando agora optar entre
viver um certo delírio artístico, né? Uhum. Ou permanecer com a máquina na mão e ir embora e dizer que aquilo tudo é uma bobagem. Eu não vou contar o filme, obviamente, Vamos mas contar, o filme dá um desfecho para a questão, mostrando que o fotógrafo tem muito mais, portanto, de artista do que de fotógrafo. Não como fotógrafo, mas como caminhante pelas ruas, a gente pode encontrar várias coisas que podem ou não ser arte. Uhum. Isso está num dos artigos, né? Que é a arte... Como kitsch. O que é kitsch? Kitsch é uma expressão alemã, e essa é uma pesquisa que eu achei muito bonita assim, de ser feita. O kitsch normalmente é aquela coisa que a gente associa com mau gosto. Não tem uma tradução direta. Pode ser entulho também. Entulho, a gente chama aqui no Brasil de brega. Uma coisa brega. É verdade. Uma coisa brega pode estar numa estante, né? Pode estar no jardim. Aquele famoso jardim que tem os anões ali, as garças e tal. Então, isso nos intrigava porque por trás dessa, entre aspas, saturação de peças, de temas, aí se misturam nos jardins coisas da Disneylândia, até sapos, gnomos, personagens míticos, personagens de contos de fadas, tudo misturado ali. E essa riqueza, essa saturação estética mesmo, nos intrigava porque isso é uma coisa difícil, inclusive, de cuidar, de fazer a manutenção desses espaços. Então a gente resolveu pesquisar um pouco mais a respeito dessa composição de cenários kitsch nos meios urbanos. É um trabalho que foi feito junto com um grupo de professores da arquitetura e de alunos de lá também, junto com filósofos, né? E um trabalho interdisciplinar, que a gente entrevistou pessoas, entrevistou produtores e mentores. E fotografaram também no livro, há várias imagens. Há várias imagens, nós fizemos entrevistas e depois a gente foi discutindo, quer dizer, o que leva alguém e quais são os elementos que estão por trás dessa organização. E o que a gente descobriu foram coisas muito singelas, assim, né? As pessoas dedicam tempo e aquilo é uma expressão de elementos afetivos e de memória muito, muito importantes. Se o kitsch não entra no conceito clássico de arte, porque ele não envolve virtuosidade do artista, não envolve método, a maioria das coisas são compradas prontas, as composições não têm a mínima noção de escala, não têm a mínima noção de harmonia de cores, nem de tema. Se o kitsch escapa de todas essas categorias tradicionais... Tem um toque humano. Tem um toque humano. É uma expressão humana pura, né? Pura no sentido de ingênuo também. Ingênuo, com todos os adicionais que a palavra pureza tem. Gerson, parabéns pelo teu livro, parabéns pelo grupo de pesquisa. O nome do grupo é... Arte, Sentido e História. Muito obrigado pela tua presença. O prazer foi meu, Miguel. Foi muito bom. Obrigado. Bom, eu conversei com o professor Gerson Luiz Trombleta, organizador da obra Lugares Possíveis, Metamorfoses na Arte, no Tempo e no Espaço. Valeu, a gente vê na semana que vem.